Saudações a todos, Paulo Veras, diretamente do Museu do Mar, uma edição especial para o programa Literando Pluriarte. Hoje eu teria o prazer de conversar com um dos nomes da nova safra de escritores da cidade de Parnaíba, Piauí, João Paulo. Ele que é um dos escritores mais promissores da nossa cidade. Daqui a pouquinho eu vou chamá-lo para a gente bater um papo a respeito da sua produção, da sua arte e das suas pretensões no universo literário da cidade de Parnaíba. Olá pessoal, agora de fato eu terei a honra de conversar com o jovem escritor João Paulo, ele que é um dos nomes mais promissores da nova safra de escritores da cidade de Parnaíba, e hoje eu teria a honra de conversar com ele diretamente do Museu do Mar, desse espaço maravilhoso, desse templo cultural da cidade de Parnaíba. Meu caro João Paulo, primeiramente eu queria agradecer muito você ter aceitado o convite, tá, para vir aqui conversar comigo, dialogar, trazer um pouco da sua experiência para o programa Literando Pluriarte. Eu queria que você iniciasse falando quem é o João Paulo enquanto escritor. Boa tarde, meu amigo Paulo Veras. Estamos aqui no Museu do Mar, né, com a organização do Literando. Bom, eu como escritor, né, João Paulo Nascimento, eu acredito que seja uma das iniciativas, né, mais promissoras da literatura, né, de Parnaibana. Eu comecei com 17 anos, certo? Que acredito que seja uma idade ainda assim, uma idade muito boa de se começar, que é a idade da juventude, né, aquela que está começando aquilo tudo. E foi muito bom para mim. Eu comecei com aquele jovem apaixonado, né, escrevendo cartas de amor. Logo após eu perguntei o que eu estou escrevendo. Eu confesso para vocês que eu não era uma pessoa muito de escrever, nem de ler, eu não gostava, né? Mas depois que eu comecei a pegar aquele gosto, aí eu fui pesquisei, aí é poema, poesia. Aí nisso, passou-se um tempo e eu comecei a fazer meus trabalhos. O primeiro trabalho que eu consegui fazer foi este livreto, né, que um amigo Valdez Nascimento me ajudou. Um livreto que contém 18 poemas, né, divididos entre amor, paixão e ilusão, e também alguns poemas críticos. Logo após veio o meu livro, o mesmo título, Amor, Paixão e Ilusão, com a maior questão, que eu consegui publicar através do concurso Lígia Ferraz, que eu ganhei, eu fui um dos vencedores, foi algo muito maravilhoso. Esse aqui podemos dizer que é a mãe do livreto, e foi já uma coisa muito melhor, porque a gente não imagina um jovem ganhando algo, né, como um concurso grande desse. Para mim, eu não conseguiria ganhar jamais, né, para mim eu não vou conseguir, mas minha namorada, né, fez eu participar, minha cunhada também, meus amigos, não vai, participe. E hoje em dia, né, eu tenho um livro publicado e é algo muito interessante, né? Um livro que contém 75 poemas, 116 páginas, totalmente ilustrado e é muito maravilhoso. Maravilha. Eu fiquei sabendo desse edital, inclusive foi que teve recentemente na nossa cidade o edital da Lígia Ferraz, né, da qual você foi contemplado, dentre outros escritores locais. Eu também cheguei a me inscrever no concurso, mas eu não fui contemplado, mas tudo bem. Você, inclusive, já respondeu a pergunta que eu ia fazer, né, que você já falou aí dos seus trabalhos recentes, mas dando continuidade aqui, eu queria que você falasse aí de forma resumida como foi a sua iniciação no universo literário, quais foram os seus primeiros contatos com a letra, com esse universo da escrita. Bom, para ser bem específico mesmo, a primeira, digamos assim, aparição da literatura na minha vida, por que parece, foi dentro de uma van, né? Algo bem comum na nossa cidade. Eu estava lá, completamente apaixonado, e eu comecei a escrever, né? O título é E se você estivesse agora no meu peito? E daí em diante eu comecei, né, a botar no papel. Os professores, inclusive o nosso amigo, né, Isaac Aragão, ele me incentivou a continuar. E nisso ele me apresentou o Souza Filho. Souza Filho me apresentou o Cláudio Arlene. Daí em diante, esses nomes foram me ajudando a justamente ter esse contato maior com a literatura. Consegui participar de revistas, né, do Piauí Poético. Consegui também participar do Jornal Voz do Igaraçu, de alguns sites. Daí em diante não parei mais. Foi uma grande felicidade, né, ter o contato da literatura comigo. E hoje em dia eu vivo e acredito que só a literatura dos jovens escritores de Parnaíba e Piauí. Maravilha. Dando continuidade aqui à nossa conversa, nosso bate-papo,
A gente não segue exatamente um roteiro, né, até para que a gente possa ficar mais à vontade, né? Exatamente, a ideia é essa mesmo. Eu queria que você, aproveitando aí essa última fala sua, queria que você falasse um pouco quais são as suas impressões, o que você acha, de que forma você analisa o fato de que Parnaíba, que todos nós sabemos é uma cidade muito prolífera no universo literário, você, enquanto jovem, né, participando, plenamente, né, com muita força, com muito vigor, né, inclusive já produzindo livros, o que você acha e pensa de como é que anda a nossa arte literária em Parnaíba, considerando o fato de que a academia, por exemplo, até um certo tempo ainda é, tinha uma resistência no sentido de ser muito conservadora, né? Ainda não tinha essa proximidade com o escritor mais jovem, né? Ficava ali fechado naquele recinto, né, da academia em si. Eu queria que você falasse um pouco disso. A gente sabe, lógico que eu sei, e você também deve saber, que a academia mudou bastante, né, a forma de lidar, né, de se aproximar, inclusive de escritores mais jovens como você. Mas eu queria que você falasse aí o seu pensamento em relação a isso, as suas colocações pessoais. Paulo, você colocou uma colocação, né, muito importante sobre a academia. Antes realmente era muito assim. Eu não sou uma das pessoas que pode mais falar sobre isso, até porque eu comecei já, digamos que tarde, né, para eles. Mas você falou uma coisa que hoje que é muito importante, que hoje em dia eles estão muito mais abertos aos jovens. Inclusive, ano retrasado, né, no caso, o ano passado e esse ano teve o concurso da Academia Viva, justamente avivando essa questão da academia se aproximando dos jovens, né, trouxeram o concurso, pelo menos nesse ano foi o concurso de Tasso de Paulo, né, que inclusive também eu fui um dos contemplados, minha namorada e minha cunhada também foram, e outros dois amigos meus, e todos nós somos jovens, né, foi uma proximidade que eles conseguiram trazer desde o ano passado, e esse ano, e com certeza os próximos anos também vão conseguir, né, o presidente José Luiz, o Galas e até mesmo o Klaus, que são um dos que são mais ligados, trouxeram essas ideias justamente para quebrar esse, digamos que um tabu, né, daquela questão de ser mais para os pessoal que são mais antigos, né, digamos assim. Hoje em dia não tem mais isso. Digamos que a academia é para todos, né, todos que escrevem. Isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz, né. Você mesmo viu que teve os editais, terá outros alunos como eu conseguiram participar e vencer, e é algo muito bom, porque a gente vê que aquela questão de ser só o antes já acabou. Agora é justamente o agora e o depois, já estamos pensando em tudo. E eu, como um dos contemplados, fiquei muito feliz com essa iniciativa deles e acredito que em breve terá até para crianças, né? Tem para adultos, jovens, e acredito que até criança um dia vai ter. É uma coisa muito interessante. Maravilha. Como você bem pontuou, a Academia Parnaibana de Letras tem mudado bastante, né, a forma que ela tem lidado em relação a essa abertura, né, por assim dizer, no sentido de dar oportunidade mesmo para novos escritores, né, inclusive os mais jovens, e como você também mencionou, as crianças também precisam entrar nesse caminho, né, até porque elas de fato vão, né, fazer com que esse legado possa perdurar, né? Dando continuidade aqui no nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco agora das suas influências para os seus escritos, né? Que você escreve poemas, né? Mais voltado para o amor e tal, com essa temática. Mas eu queria que você falasse um pouco agora das suas referências, principalmente as suas referências locais, escritores locais. Paulo, com certeza, tem muitos, né? Mas eu gostaria de destacar três, né? Principais que foram grande influência, que eu me inspiro bastante. Eu vou até pegar os livros dele. O primeiro que me influenciou demais, inclusive foi o, digamos que a porta de entrada, né, depois do Isaac, que me fez mesmo a entrar na literatura, foi o Souza Filho, né, que inclusive foi ele que me deu o primeiro livro de poemas que eu possuí na minha vida, e eu trouxe o livro dele para homenageá-lo, né, porque além de amigo, é escritor meu também, né, amigo meu. E por conta dele eu conheci o Klaus Ciarline, que é outro grande escritor da cidade, que foi algo muito interessante, Paulo, porque além de ter o Souza, que já é um grande escritor, também veio o Klaus, que é outro grande escritor. E logo em seguida eu também consegui, né, conhecer o Zilmar Júnior, que é o do jornal Voz do Igaraçu. Infelizmente eu não possuo um livro dele, mas em breve vou possuir. Mas esses três nomes foram os que mais me proporcionaram, né, eu estar mais perto da literatura. E isso é muito bom porque vemos que tem uma faixa etária de idade, né?
o Souza e o Klaus sendo homens mais maduros e o Zilmar Júnior sendo mais jovem. Né? O Klaus até brinca dizendo que eu sou o novo Júnior. E isso é muito interessante, porque a gente vê que a literatura nunca morreu. E como você até bem falou, que tem que dar espaço para as crianças, se eu tivesse uma literatura desde criança, eu estaria, eu acredito que, muito mais decolado do que antes, né? Do que hoje em dia. E isso é muito interessante. Então, esses três grandes nomes foram os que me inspiraram e me inspiram até hoje. Maravilha. Eu concordo plenamente aí, você ter citado esses dois nomes aí, realmente, de fato, eles são excelentes, são muito competentes e são muito comprometidos também com a nossa cultura, né? Principalmente o Cláudio, né? Que a gente sabe que ele fez e continua fazendo muito pela nossa cultura, né? Principalmente a nossa arte literária, que aqui é produzida através, né, dos jornais que ele já, né, exatamente. É sempre bom mencioná-lo, né, lembrá-lo dele, não só ele, mas os demais também, né. Aqui a gente está falando das suas referências, obviamente que você citou somente esses dois nomes, né. O Zilmar Júnior também, por mais que eu não tenha um livro dele, mas ele também é um grande escritor, inclusive já participou até de coletâneas internacionais, e ele é um grande nome também de referência, porque antes tinha o Piauí, né, aí acabou o Piauí e veio o Piauí Poético. Aí o Júnior trouxe o jornal Voz de Igaraçu, um novo jornal para Parnaíba. E ele é um grande criador de cultura, né? Que além dele ser professor também, o Klaus e o Souza, eu acho isso tão impressionante porque a maioria dos que você vê na literatura tem também a parte da educação. A gente já visando a parte mesmo das crianças que tem que entrar. Eu, inclusive, me inspiro meus irmãos, né? Eu tento. Minha cunhada começou a escrever por conta de mim, né? Que o Paloma vamos escrever, e aí hoje em dia ela vai até participar de uma coletânea, né? Sobre mulheres, participou do Colipa. Isso é muito interessante, Paulo. Maravilha. Como você bem mencionou, a maioria boa parte dos nossos escritores, né, de Parnaíba, eles são professores, né? O que é legal porque eles conseguem, eu acho que de forma direta ou indireta, né, exatamente, tá levando, né, essa preocupação, essa necessidade de fortalecer cada vez mais a produção literária, principalmente a local, que é o nosso foco aqui, né? O meu canal Literando Pluriarte, para quem não sabe, ele tem esse intuito, né? Essa preocupação em enaltecer mesmo os nossos vultos, né? Não só literários, mas da música, fotografia, artesãos e tudo mais. Dando continuidade aqui no nosso bate-papo, João Paulo, eu queria que você falasse agora um pouco da sua produção literária, né? Enquanto escritor, dos seus poemas, quais são os temas que você costuma abordar em seus escritos, o porquê dessa temática selecionada, escolhida? Bom, como eu já havia falado, né? Eu gosto muito da melancolia, né? Então, inclusive, o livreto e o livro são revestidos de amor, de paixão, de ilusão. Eu justamente escrevo sobre isso porque eu acredito que são as três maiores, pode-se dizer, as três maiores emoções do ser humano. Além disso, né, como eu não sou só apaixonado, né, eu também sou aquele rapaz que pensa muito além. Eu gosto também de escrever sobre política, que é algo muito, digamos assim, muito restrito, né, para se escrever. Também algo mais, digamos que pesado, né, uma coisa que você não vê comumente, como digamos como a morte, né, como algo briga. Eu gosto de escrever não só essa parte bonita da literatura, digamos assim, eu também gosto de escrever aquela parte mais sombria, que é para justamente, né, não é à toa que eu sou chamado do escritor de multifacetário, né, porque além de escrever sobre, né, o amor, eu também escrevo sobre o ódio, além de escrever sobre a alegria, sobre a tristeza. Além de poemas, eu também escrevo crônicas, prosas, eu escrevo histórias justamente para não só me prender a um tema, porque como o amigo Souza, né, sempre relata, ele não é um homem só de um tema só, ele é de vários. E acredito que isso seja algo muito interessante, né, de citar, porque alguns escritores, né, principalmente os que são mais rígidos assim, eles se prendem geralmente a um tema e fica aquele, às vezes até julga outros, né? Tipo, um tema que eu nem sabia que existia, né? Mas que o José Luiz é um dos grandes escritores desse ramo, é o Haikai. Algo muito interessante, porque às vezes é três linhas e é algo muito grande, pequeno, mas grande. É que nem uma coletânea que eu participei, pequenas, grandes coisas da vida. São pequenas coisas, um abraço. Um abraço é algo pequeno, mas aquele abraço pode ser uma grande coisa com uma pessoa que está sofrendo. Então, é por isso que eu escrevo em várias vertentes.
Como você mencionou aí na sua fala, o Hakai ele tem muito dessa qualidade, dessa coisa curiosa, né? Em poucas palavras, né? Você consegue falar muito, né? Tem uma quantidade assim muito variada de interpretações e de profundidade mesmo, né? No que diz respeito às palavras que são usadas aí nesse gênero, né? O haikai, inclusive aqui em Parnaíba a gente sabe que tem muitos, né? Escritores que escrevem nessa modalidade, né? Já tentei escrever haikai, mas eu não consegui. Outro tema também que eu acho muito bonito é até o cordel, né? Tem o Eudes é muito bom. Um rapaz que escreve um cordel maravilhoso. Já tentei, mas eu não consegui. É até um pouco de hipocrisia, né? A gente dizer que é multifacetário e não conseguir. Só que todo mundo não é o Superman, né? Que consegue tudo, né? Aquela pessoa perfeita. Pode ser que eu não consiga, mas vem aquele outro que supre essa necessidade muito bem. O José Luiz aí, um dos grandes escritores de haikai, e o Eudes, um grande escritor de cordel. Então, pra quê, né? Que já tem esses dois muito maravilhosos. Uma coisa curiosa que assim sempre tem algo que a gente consegue desenvolver com mais maestria, né? E embora a gente também seja capaz de se aventurar em outras áreas, né? Por assim dizer. Você citou o nome do Eudes e agora me levou a te fazer aqui uma outra pergunta, né? Que a gente observa, você deve ter observado também, que Parnaíba, de uns anos para cá, além da produção literária ter sido bastante ativa, né, prolífera, a gente observa que tem escritores dos mais diversos gêneros, como você mencionou, o Eudes, e muito bons, por sinal. Eu queria saber de você, de que forma você processa, assinando com a cabeça, observando, avaliando a cena literária de Parnaíba, o que de fato falta para que esses escritores, em geral, sejam, vamos dizer assim, vistos da forma que deveriam, e na questão também da própria, como é que eu diria, na própria consolidação da produção que tem sido feita aqui, né, que não é pouco em Parnaíba. Eu queria que você dissesse aí, com suas palavras, de que forma você vê essa questão do universo literário em Parnaíba, o que falta, o que precisa ser feito no sentido de consolidação, no sentido de valorização mesmo. Essa é uma grande questão, né? Porque Parnaíba produz bastante. Se eu não me engano, o Piauí é o estado que mais produz livro por ano no Brasil. E na minha opinião, né, o que não é nem o que falta exatamente, é o que precisa melhorar. É justamente a questão do investimento, né, o que falta bastante. O investimento, a própria questão também de divulgação e se ajudar. Um dos grandes problemas que eu vejo, Paulo, é assim: se eu sou escritor, você também é. Eu lanço um livro, você lança. Como é que a gente vamos conseguir vender um para o outro? Geralmente a gente troca, né? Os escritores trocam os livros. O que falta também, aí sim, realmente falta. Pessoas interessadas na literatura, principalmente jovens, né? Que a gente vê que não é muito interessado, lança livro, lança cordel, lança um monte de coisa, só que os jovens não se interessam bastante. Inclusive no Colipa, né, na minha parte que eu consegui falar, eu até recomendei para os jovens, tá no celular? Tá, baixa uma biblioteca lá, cara. O que tem de livro digital não é brincadeira. É uma biblioteca imensa. Então, na minha opinião, o que falta é mais investimento, né, mais apoio entre si, e justamente essa questão do interesse dos jovens, né, das crianças e até mesmo dos adultos. Como eu falei, às vezes a gente lança um livro, aí você foca no seu, eu foco no meu, só que aí vem a grande questão. Você focando no seu, no meu, a gente acaba não se ajudando. Aí às vezes vem até a rivalidade. Ah, isso existe, João Paulo? Claro que existe. Às vezes a gente não pensa que existe, mas um escritor X e um Y, às vezes nem se fala por justamente dessa questão. Um vende mais, um vende menos, um se destaca mais, um se destaca menos. Claro que todo mundo faz por onde, né? Mas, na minha opinião, o que deveria ter era justamente essa questão do levantamento do escritor parnaibano, né? Desse escritor que se esforça, daquele jovem que está começando. No Colipa teve o Carlos Eduardo, que é um amigo meu, que ele lançou um livreto, né? E justamente ele não conseguiu levar, né? Para alguns problemas pessoais, claro, mas tinha que ter mais aquele apoio a esses jovens, né? Teve a Débora também, que lançou, teria que ter mais apoio, justamente essa questão de levantar os jovens, porque eu não vou mentir, né? Eu disse para vocês que eu segui e até hoje não parei,
porque eu tive esse apoio. Mas muitas vezes na minha vida, quando eu lancei esse livreto, eu pensei em parar. Por quê? Porque eu não estava querendo vender. Até que eu investi no Instagram, investi assim no contato com algumas pessoas, aí deu certo. O livro foi do mesmo jeito. Que a gente vai lançar um livro não é muito conhecido, o livro fica parado. Mas se a gente ter essa tristeza, esse desânimo, aí que fica parado mesmo. Então o que falta é justamente esse apoio entre os escritores, esse investimento e o interesse das pessoas para comprar as obras. É isso que, na minha opinião, está faltando. Maravilha. Eu acho que eu entendi aí as suas colocações. Ou seja, é necessário também que haja uma integração, um trabalho mais coletivo, né? No próprio seio, né, dos escritores, né? Você citou aí o Colipa, que foi um evento importantíssimo que foi realizado recentemente lá no Parnaíba Shop, na nossa cidade de Parnaíba. Na sua opinião, esse evento, que tipo de repercussão ele teve? Lógico, a gente sabe que foi positivo, mas sempre há algo a melhorar, né, no sentido de observar alguns pontos, né, isso acontece com qualquer evento, não só literário, mas você, inclusive, foi um dos participantes, eu queria que você falasse agora para mim o que você observou, assim, do que foi positivo e, obviamente, do que pode ser melhorado. Bom, uma coisa que foi positiva no Colipa foi justamente essa questão da variedade, né, dos temas e a variedade de pessoas, né, diversas que teve lá. Só que essa variedade de pessoas também trouxe o ponto negativo. Muita pessoa e pouco interesse, né, como eu falei. No meu caso mesmo, né, não que ninguém é obrigado a comprar, né, mas parava, de 10 pessoas que paravam, 2 compravam. Às vezes a pessoa olhava, tinha interesse de comprar, tinha o dinheiro, só que por ser um livro, não comprava. Né? Eu vi alguns autores que venderam pouco, justamente ser um tema mais, digamos assim, menos comum, tipo um tema uma história, né? Uma história lá. Acredito que uma pessoa não tenha tanto interesse do que um livro menor, né? Quanto mais grosso, mais preguiça, digamos assim. Mas o Colipici foi um evento muito bom, porque deu a oportunidade para todo mundo. Todo mundo que estava naquele dia no shopping viu o impacto do Colipa. O Marcelo Luz, que foi um dos grandes organizadores, um maravilhoso professor, escritor, deu a alma e o sangue dele para o Colipa acontecer, né? Inclusive, Marcelo, parabéns, você foi um dos que realmente fez algo acontecer. Eles viram que no shopping seria algo mais interessante, algo mais, né, digamos que mais atento para as pessoas. Muitos jovens passaram, muitas crianças, só que esses jovens, essas crianças e até mesmo os adultos, faltou o interesse, né? Não foi por culpa do Colipa e nem por culpa dos organizadores em si, porque teve muita repercussão, muito compartilhamento dos vídeos, teve muita informação. Só que falta, como você falou, digamos que aquela educação literária, aquela que, digamos assim, o livro é importante, porque antes o livro, até ser escritor era uma profissão, minha profissão de verdade mesmo, né? Mas hoje em dia, digamos que ser escritor é ser um hobby, né? É verdade. A gente sabe que a gente vive nessa era da informação, da tecnologia, onde cada vez menos as pessoas cultuam, né, o livro, né, leem menos, é um problema muito sério, mas a gente sabe também que isso ainda não é uma coisa, vamos dizer assim, generalizada, né? Nós ainda temos aí, né, exceções, no caso você e muitos outros, inclusive aqui em Parnaíba mesmo, que é o foco do nosso bate-papo, da nossa conversa, né? A gente sabe que tem um número considerável de pessoas que têm essa preocupação em fazer esse resgate, né? Estão aí nessa resistência mesmo, né? De continuar, né? Fazendo com que o livro exista e as pessoas possam de fato ler. Inclusive, Paulo, uma coisa que o Marcelo Luz falou, que próximo ano, né, com fé em Deus der tudo certo, vai ter o Colipinha, que é justamente o corredor literário de Parnaíba para crianças. Aí você, é necessário? Claro. Às vezes a criança é como se fosse uma esponja, né? Ela absorve aquilo que se dá. Então, se você der a literatura, ela vai absorver a literatura. Isso ela vai se tornando um jovem, né? Que tem a cultuação de ler um livro, de escrever, né? Porque não é que você vai participar da literatura que você tem que ser obrigatoriamente um escritor. Então, você pode ser um participante, um amante da literatura. Além do Colipinha, vai ter o Colipa Jovens também, né? Que é justamente para dar mais destaque para os jovens ainda. E o Colipa normal, que é todo mundo junto.
Então, essas ideias são muito interessantes, Paulo, porque a gente vê que, como você falou, realmente tem exceções, não é todo mundo, não é generalizado, que não é só porque pessoa X não gosta que o Y também não vai gostar. Sempre vai ter aquele que gosta, mas só que infelizmente essas pessoas Y, né, digamos assim, estão diminuindo cada vez. Esse é o grande problema. É por isso que a gente tem que justamente dar aquela educação para as crianças da literatura e mostrar como é importante, né? E até mesmo para os jovens, que eu acredito que os jovens é até mais difícil de lidar, né, para colocar a literatura neles, impor, do que uma criança, porque a criança é aquela esponja, né, absorve tudo. O jovem já é mais cabeça dura. É verdade. Antes da gente passar aqui para a próxima pergunta da nossa conversa, nosso bate-papo, eu vou falar só um pouco agora das minhas impressões em relação ao Colipa, embora eu não tenha participado, né, eu acabei não podendo ir, não me fiz presente, mas de fato o Marcelo, a gente tem que parabenizá-lo, né, pela essa iniciativa aí belíssima, né, entendeu? Realmente, né, juntamente com o SESC também, que é um órgão que tem, né, Academia de Letras, o Sesc e o Marcelo, né, foram os que fizeram acontecer, né? Então, muito importante. exatamente. São essas instituições, esses órgãos que estão sempre aí à frente, né, produzindo não só eventos ligados ao universo literário, mas da arte, da música, né, enfim. Eu, inclusive, já tive o privilégio de participar de eventos produzidos pelo SESC, né, são eventos realmente primorosos, né, eles fazem com muita dedicação, com muito compromisso. Enfim, o Colipa, de fato, como você mencionou na sua fala, ele tem que realmente começar a direcionar para o público, né, as crianças mesmo, porque a gente tem que, de fato, trabalhar esse público para que ele possa dar continuidade a esse trabalho que já vem sendo feito aí, né, por escritores, né, de outras gerações, por exemplo, né, Galos e muitos outros que estão aí nessa luta, né, nessa resistência de fazer com que o livro, a grosso modo, não morra, né, não morra na praia, né, por assim dizer. Mas dando continuidade aqui à nossa conversa, eu queria agora aproveitar que a gente já falou, né, de alguns assuntos, falamos de Colipa, falamos da sua produção. Daqui a pouco eu vou pedir para você ler um poema seu, né, de fato, de praxe tem que ter, mas eu queria que você falasse agora das suas referências locais, mas no sentido de essas suas referências, o que faltam para elas de fato terem o devido reconhecimento? A gente sabe que a gente mora num estado, né, que é afastado dos grandes centros, por assim dizer, mas nem por isso nos diminui, mas a gente tem conhecimento, tem consciência de que nós passamos aqui muitas dificuldades no sentido de falta de apoio mesmo, de falta de reconhecimento. A gente sabe que nós temos aqui grandes nomes da escrita, né? São vários, não vou nem citar, vou citar alguns, né? Os que eu lembro aqui, tem o Alcenor, tem o próprio Gales, tem vários outros. Mas eu queria que você falasse aí com as suas palavras o que você acha que falta, o que precisa ser feito para que a gente tenha o devido reconhecimento enquanto escritor parnaibano. Uma das coisas que realmente precisa é o real, né, o apoio financeiro. Porque você pega uma academia de letras, né? A academia de letras já passou por algumas reformas, está passando por novas ideias, como a academia viva. Só que isso, infelizmente, né, custa dinheiro, custa tempo. E tempo é dinheiro, né? Então, essas duas coisas têm que estar ligadas. E é uma das coisas que mais falta, né? É o tempo e o dinheiro. O Klaus Ciarline, né, o grande escritor, o que falta, né, o Klaus mais é tempo. Só Essa foi a primeira parte da entrevista que eu fiz com o jovem escritor parnaibano João Paulo. Eu o encontrei inusitadamente no Museu do Mar e tive essa conversa com ele para trazer até vocês um pouco da produção literária que ele faz aqui na cidade de Parnaíba. E caso você esteja interessado em adquirir algum livro dele, eu vou deixar aqui em algum lugar do vídeo a URL do Instagram para que você possa entrar em contato com ele lá no direct e comprar algum livro dele para que você possa incentivar a arte literária produzida na cidade de Parnaíba e, consequentemente, incentivar novos jovens. E peço você que gosta desse tipo de conteúdo, compartilha, deixe o seu like, comente, e se você quiser ajudar com qualquer valor, eu vou deixar aqui a chave Pix na descrição do vídeo. E logo em breve eu estarei aqui gravando com o João Paulo a segunda parte dessa entrevista. Tchau, tchau.